Olá, minha gente, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei a hora que você está aí vendo, assistindo, acompanhando, se atualizando, mas eu quero dizer que você é abençoado por abrir seu coração para receber a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor amado, Tu é maravilhoso. Nós te louvamos pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa tarde tão boa na Tua presença. Pedimos que esta leitura simples possa encontrar espaço nos corações e ela possa transformar vidas no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje nós vamos para o capítulo 2 de primeira epístola aos Coríntios. Na primeira epístola, Paulo dá ali o seu prefácio, as suas saudações, e traz uma repreensão aos irmãos que estavam ali com facções, com grupos dentro da igreja de Corinto, e disse, olha, não foi a sabedoria humana, nem foi a nobreza que fez com que vocês conhecessem a Cristo. A sabedoria humana é loucura para Deus. Então, se você hoje conhece a Deus, foi Deus quem se revelou a você. E aí ele continua aqui no capítulo 2, dizendo o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas construíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso aqui é uma coisa que nos últimos dias a gente não vê. A gente percebe que as pessoas se preparam dentro da homilética, dentro da sabedoria humana, se faz cursos para se transmitir a mensagem. Isso é bom, isso não é ruim. Você fazer um curso para aperfeiçoar a sua retórica, para aperfeiçoar o seu vocabulário, a sua postura, a forma que você se expressa, é excelente. Mas isso não é o foco. O foco da mensagem do Evangelho é poder de Deus. Porque se eu não tiver a ousadia e o poder do Espírito Santo nas minhas palavras, eu posso ter boa retórica, ter sabedoria humana, eu posso ostentar a minha sabedoria, a minha boa dicção, a minha boa verbalização, mas sem o poder de Deus e do Espírito Santo é lata vazia. Não vai trazer resultado nenhum. E Paulo disse, a vossa fé ela precisa se fundamentar no poder de Deus e não na sabedoria humana. É por isso que eu não vim aqui falar com vocês por eloquência. Não, eu vim com temor e tremor diante de vós. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Hoje há uma inversão de valores, Eles usam muito a sabedoria desse século, toda a informação, toda a exegese, trazem ali todo o seu original hebraico, grego, traz toda a informação, mas não tem o poder de Deus. E por isso, às vezes, fica totalmente infrutífero e difícil até da gente suportar, ouvir até o final. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes das origens das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então essa sabedoria é tão loucura para esse povo, que a própria sabedoria veio encarnada em Jesus Cristo, o próprio amor, o próprio Deus, e eles crucificaram. Só para vocês terem uma ideia de que a sabedoria de Deus é loucura para esse povo. No entanto, como está escrito,
Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Tem gente que pega esse versículo aqui e fala isoladamente, não é? Para tentar mostrar que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi Jesus. E é só Ele, pela descrição aqui, pelo contexto aqui, é só Jesus que pode revelar aquilo que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu. Isso aqui não tem nada a ver com bênçãos materiais. Desculpa eu desapontar você. No entanto, como está escrito, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui ele está falando do Espírito Santo. No entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, no banco da faculdade ou no banco teológico, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. É o homem natural, é aquele que não abre o seu coração para a loucura do Evangelho, da palavra de Deus, e fica tentando decifrar a palavra de Deus usando apenas o seu próprio saber, a sua própria investigação. Não chega a lugar nenhum, porque é o Senhor quem se revela. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Ora, quem é que pode entender o homem, senão o espírito do homem que nele está? Por exemplo, quem é que pode me conhecer de verdade, senão o meu próprio espírito? Assim, quem é que pode conhecer a Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Se esse Espírito é quem revela a Deus em nosso coração, porque nós recebemos esse Espírito, então não depende de você, não depende da sua carreira, não depende da sua investigação, porque Deus não é objeto nem instrumento de investigação, nem se pode estudá-lo, nem se pode escrutiná-lo, é Ele quem se revela. Quem é que jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas o Espírito de Deus que habita na nossa vida, Ele revela esse Deus para nós. Todavia nós temos a mente de Cristo. E aí ter a mente de Cristo não significa que a mente de Deus foi transplantada para mim. Ter a mente de Cristo significa eu ler os evangelhos. Se eu ler os evangelhos, eu vou entender como é a mente de Cristo. Porque eu vou ver como é que Cristo agiu, como é que ele se comportou, como ele obedeceu ao Pai, como ele cumpriu o seu chamado, como ele se comportou diante da natureza, diante dos homens, diante dos pecadores, diante dos religiosos. Eu vendo isso, eu vou perceber a mente de Cristo. Eu vou perceber como é que ele pensa. E nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus que revela e conhece as profundezas de Deus, é Ele quem revela a nós, porque habita em nós. Esse foi o segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário. Até lá, um forte abraço.